Seja com todos. Amém. Glória a Deus. Mais uma live em nome do Senhor Jesus. Logo após uma semana de oração, aqui diretamente do Polo Norte, falando com os irmãos. Hoje quem vai ministrar sou eu. Pastor, quem vai orar aí? O senhor, a irmã Valéria? O senhor? Amém. Glória a Deus. Quem vai orar é o pastor Alfeu. Eu quero entrar direto na palavra hoje, sem versículo, que é Ageu, capítulo 1, versículo do 2 ao 7, que fala assim: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: Este povo diz: o tempo ainda não é chegado, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo para vós habitardes nas vossas casas forradas, e a esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai os vossos caminhos. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Vós comeis, mas não tenho o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo em um saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Amém. Deus amado, eu te peço, Senhor, essa palavra, ela me confrontou o dia inteiro, Senhor. O Senhor me fez relembrar várias coisas, me fez ponderar várias coisas, Senhor. Porque ela não saiu da minha inteligência, que ela saiu do teu Santo Espírito, Senhor. E eu te peço que assim seja com os irmãos que estão assistindo esta live e com as pessoas que futuramente assistirão na internet esta palavra. Que essa palavra ela chegue aos corações das pessoas, Senhor. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos compreender o que tu queres de nós, não só nesta noite, mas até a sua volta. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor nos confronta com o nosso passado, né? Ele deseja ver o nosso grau de dedicação com as suas coisas, idêntico ao que nós temos com algumas coisas no mundo. Aí eu vou dar alguns exemplos. Às vezes você tem o desejo de dizimar, mas você não dizima. Porque se você dizimar, você não paga a internet. Ou quem faz compra por semana, como nós aqui em casa, você acha que vai ser uma compra menos. Ou se você faz a compra mensal, você acha que você vai diminuir a quantidade de comida. Eu desejo abençoar a igreja com um computador novo, com ar-condicionado. Mas se eu fizer isso, eu não consigo pagar o consórcio do carro que eu estou planejando há anos comprar e eu não consigo, né? E aí, como eu estava orando, né, eu disse que essa palavra me confrontou o dia inteiro. Então, eu vou falar por mim, né? Esse não é o primeiro ministério que eu sou responsável por recolher o valor do aluguel, né? E há anos que eu faço isso. Né? E todo mês é a mesma coisa. E eu tenho foto para provar que antes de Deus me dar esse encargo, né, Deus e as minhas lideranças, eu tinha cabelo. Tenho foto que mostra isso, tá? Agora falando sério. Eu quero refletir com os irmãos nos versículos, em alguns versículos que eu disse agora. No versículo 4, o Senhor nos traz um questionamento. Acaso é tempo de vós habitardes nas vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Né? O nosso foco, infelizmente, eu vou falar dois ditados que resumem essa palavra. Né? O primeiro é assim: farinha pouca, o meu pirão primeiro. Né? Ou a minha avó sempre falava assim: esse pessoal ele só ora o Pai Nosso assim: venha a nós.
e ao vosso reino nada, né? Desde que os testemunhos, porque antigamente, irmão, os testemunhos não era eu recebi, era eu dei, né? Se nós formos para Atos 4:32, ele fala assim: e a multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que algo do que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E havia uma abundante graça sobre todos eles. E não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores das coisas que foram vendidas e os depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. O missionário R.R. Soares, eu estava assistindo ele uma vez, e ele falou assim: ele tem um terreno que ele está tentando há quase 20 anos construir uma sede nova, ali perto do Shopping D, ali perto do Terminal Tietê. E já foram tentar comprar o terreno dele. Aí ele falou: eu te faço uma escritura e assim que Jesus voltar, o terreno é seu. Ele fala assim, entendeu? Então, é um pouco isso, né, do que eu falei aqui. E aí vocês imaginam, se os apóstolos distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, por que a gente não crê que, né, que Deus não pode distribuir de acordo com a nossa necessidade? E aí é diferente a nossa necessidade e o nosso desejo. A irmã Bruna, ela testemunhou, tem algum tempinho, que ela pediu para Deus que ela conseguisse arcar com todas as despesas da casa dela. E apareceu uma oportunidade de aula, só que não era do jeito que ela desejava, né? Mas era o que ela precisava. Mas Deus falou para ela mais ou menos assim, depois ela me corrige quando ela assistir. É, Deus falou mais ou menos assim para ela: se você alterar a sua rotina, no seu inconsciente, será você que estará provendo, né? E aí, se for do jeito que eu preparar, vai ser do jeito que eu prover. Você, né? Eu gostaria que os irmãos refletissem em cima disso. Mais um exemplo. Uma vez o pastor ele testemunhou, não lembro se foi numa live ou se foi em algum culto, que ele precisava de um valor, né? A Bruna e a Carol eram pequenas ainda, né? E era um valor grande, porque eram as contas e eram para colocar comida na casa, né? E aí ele já tinha tentado de tudo sem sucesso e só restava, meu Deus, só restava não, né? Só faltava o principal, que era confiar em Deus, né? E naquela noite bateram na porta dele, eu estou contando da forma que eu me lembro, depois o senhor corrige. E aí entregaram uma quantidade de dinheiro para ele e falaram assim: tome, deixa eu ir embora antes que eu me arrependa. E saiu correndo. Né? E aí, quando o pastor foi ver o valor, deu para fazer a compra e deu para pagar as contas. Deus não desamparou. Não desamparava, não desampara e não desamparará. Porque porque ele era, ele é e ele será. Agora, voltando a Ageu. No versículo 5, o Senhor fala assim: agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Né, hoje pela manhã eu estava ouvindo uma pregação e o pastor disse mais ou menos assim: quando em Gênesis Deus desceu para procurar Adão, depois do pecado, ele estava escondido. Então Deus perguntou para ele: quem te contou que estavas nu? Na verdade, o que esse pregador disse, e eu concordo com ele, e tem sentido para mim, foi o seguinte: Adão, desde a criação até o pecado, ele sempre estava nu. Eva, desde a criação até o pecado, sempre estava nua. Só que aí, o que acontecia? Eles se viam através dos olhos de Deus. Quando teve o pecado, eles passaram a olhar Deus através dos olhos deles. Vocês entendem a diferença? É, é assim, Deus pede algo para nós. Ele nos orienta a fazer alguma coisa.
gente pondera conforme a nossa vivência, conforme o nosso entendimento, né? Mas se ninguém faz isso com filho, com sobrinho, com neto, o que que faz para Deus? Eu não sei se alguém já deu essa resposta, mas eu já dei essa resposta para os meus filhos. Tem hora que tem alguma discussão, eu falo assim, ô querido, você nunca teve a minha idade, mas eu tive a sua. Então não vem me enrolar, entendeu? E é mais ou menos isso que Deus faz. Às vezes Deus nos dá uma direção, nos dá uma orientação, e a gente começa, Deus, mas você quer que eu faça desse jeito? Mas se eu fizer desse jeito é melhor? Aí Deus fala, meu, para, sou eu que estou mandando. Entendeu? Se Deus nos orientou, se Deus nos instruiu, só não vai acontecer se a gente olhar com os nossos olhos. Se a gente olhar com os nossos olhos, talvez a gente não consiga. Mas se a gente olhar com os olhos de Deus, a gente já conquistou em nome de Jesus. Entendeu? E o que eu acabei de falar desemboca no versículo 6. E o versículo 6 fala assim: Tende semeado muito, recolhido pouco. Vós comeis, mas não tem o suficiente. Bebeis, mas não estáis cheios de bebidas. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Eu, por exemplo, já pedi para Deus, hoje é dia 30/5, já pedi para Deus para depois do dia 31 já entrar no mês 7, porque o mês 6 já não tem mais valor nenhum. E o que eu quero falar em cima desse versículo? Eu quero lançar um olhar diferente, né? Do que apenas a questão de dar muito e recolher pouco. O que eu gostaria que os irmãos pensassem? Um pouquinho, o que eu falei um pouquinho antes. Nós temos recolhido pouco pelos nossos olhos, ou temos recolhido pouco pelos olhos de Deus? Nós não temos o suficiente pela nossa percepção ou pela percepção de Deus. Nos vestimos e não nos aquecemos por nossos sentimentos ou pelos sentimentos de Deus. Nós colocamos o nosso salário num saco furado porque Deus não é conosco ou porque olhamos algo que desejamos há muito tempo, respiramos fundo, né, e dizemos a frase: mas eu mereço. É o mínimo que eu preciso depois de sofrer tanto naquele emprego, aguentando aquele chefe, aqueles colegas de trabalho chatos, entendeu? Os homens podem ser, eles podem pensar isso em frente a uma loja de eletrônico, as mulheres podem pensar isso em frente a uma loja de roupa, entendeu? Ah, eu mereço. Não, a gente, se Deus deu o que a gente merece, a gente vai para o inferno. Glória a Deus que Deus não dá o que nós merecemos. Né? E aí o 7, né, para a gente ir caminhando ao encerramento, ele fala assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Deus nos chama nessa noite para nós considerarmos os nossos caminhos. Se nós olharmos pelos olhos de Deus, nós teremos vitória. Aí eu me lembrei de um caso que aconteceu comigo há 20 anos atrás. Dezembro de 2004, eu trabalhava numa rede que serve comida de camarão. E nessa época, no final do ano, a empresa ela montava uma loja de temporada no Guarujá. E mandava os funcionários solteiros, para não dar muito problema. E o gerente da minha loja era solteiro. Mandou ele para lá. E além deles me deixarem gerenciando a loja, como era dezembro, eles colocaram 35% a mais dentro do que eu tinha que vender. A loja vendia 10, tinha que vender 13,5 naquele mês, só para os irmãos terem uma ideia. Um dos motivos é porque o shopping ele cobra 13 aluguéis por ano, porque tem o 13º dos funcionários dele. Então, em vez de eles separarem um pouquinho, como os patrões fazem, né? Eles preferem cobrar um salário a mais. Então, na primeira semana foi o mesmo nível, na segunda semana o mesmo nível, na terceira semana o mesmo nível. Aí os funcionários eles chegavam para mim e falavam assim, gordinho. Aí o pessoal era lá do Maranhão, de Pernambuco, falava, gordinho, não vai dar não. Eu falava, não, vai dar sim.
Oh, vocês não acreditam em Deus, não? Vai dar certo. Aí, quando eles saíam de perto, eu falava, meu Deus, entra com a providência, porque o negócio está duro. E aí foi indo. Aí passou o Natal e nada, naquele nível. Aí, quando deu dia 27, que era uma segunda-feira, a loja começou a vender de um jeito que no dia 31, que era uma sexta-feira, quando eu abri a loja, faltava só R$ 100 para me completar. E olha que a loja ia fechar 3 horas da tarde. Ou seja, você imagina, normalmente, o que o empresário faz? Se eu não vendi até o dia 24, esquece. Esquece, porque depois é só troca de roupa, é só o cara trocando presente, não vai render nada. E aquela semana rendeu. E ninguém acreditou. Mas por que ninguém acreditou? Porque eles achavam que Deus não poderia mudar a situação? Porque eles pensavam que se 3 semanas a gente não saiu das vendas normais, porque na última semana, mesmo sendo uma semana depois do Natal, a coisa não mudaria? Em resumo, o que os funcionários fizeram foi o que os apóstolos fizeram em Mateus 8, 23 a 27, Marcos 5, Marcos 4, do 35 ao 41, e em Lucas 8, do 22 ao 25, que é a versão que eu vou ler. Lucas 8, 22 fala assim: Ora, aconteceu em um certo dia que ele entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Vamos para o outro lado do lago. E eles partiram. Mas quando navegavam, ele adormeceu e desceu uma tempestade de vento sobre o lago. E enchiam-se as águas, estando em perigo. E chegando-se a ele, o acordaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água. E elas cessaram e houve calmaria. E ele lhes disse: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Que tipo de homem é esse que ordena e até aos ventos e à água eles lhe obedecem? Nós vamos olhar os nossos problemas através dos nossos olhos ou através dos olhos de Deus? Nós precisamos, irmãos, parar de limitar Deus. Essas pessoas, elas viviam com Jesus. Elas viram ele curar cegos, fazer morto ressuscitar, fazer coxo andar, expulsar espírito. Mas a gente fica assim: Deus não vai conseguir fazer isso aqui. O meu problema é tão grande que ele não vai conseguir fazer, ele não vai conseguir fazer. Gente, ele fez o universo. Ele conhece as estrelas pelo nome. O que pode limitar a Deus a não ser o desejo dele? É o único limitador. É o desejo dele. Mas se eu e se você, nós pedirmos com fé, ele vai fazer. Os cachorros comem da migalha que cai da mesa do dono. Essa migalha, para aquela mãe, foi suficiente para a filha ser curada. Mas só que Deus não quer que nós vivamos de migalha. Deus quer melhor para nós. Deus quer, deseja que tenhamos uma boa vida aqui, e uma boa vida eu não estou associando com questão financeira. E talvez esse seja o principal erro de algumas linhas de pregação, de focar muito nisso. Nós não temos mais testemunhos de salvação. Eu era isso e agora eu sou isso. Eu era uma prostituta, agora eu sou uma mulher casada. Eu era um ladrão, agora eu sou um empresário. Eu era isso e agora aquilo. Não, hoje em dia é. Eu era pobre, agora eu sou rico. Eu andava de ônibus e agora eu tenho uma Mitsubishi. Eu morava de aluguel, agora eu tenho 5 apartamentos. Quando a gente faz isso, a gente limita Deus.
Deus quer nos dar as coisas? Sim. Mas como aconteceu com o pastor Alfeu, mas como aconteceu nesse exemplo que eu falei, da loja, quando nós precisamos, ele vem com o que precisamos e não com o que desejamos. Porque se fosse o meu desejo, até para ser promovido, eu queria que a loja vendesse bem desde o primeiro dia de dezembro. Aí eu poderia até virar para o supervisor e falar, ó, tá vendo? Ó, foi tirar o gerente, ó, como eu consegui fazer a loja subir. Mas não, fez praticamente o mês todinho vender a mesma coisa, e eu falando, e eu dando bronca nos funcionários. Vocês têm que confiar em Deus. Vocês não têm fé? Vocês não confiam em mim? E aí eu virava e orava para Deus. Entendeu? Que nem Pedro lá na porta lá da Formosa lá. Que ele falava assim, olha para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu te dou, levanta e anda. Aí o cara entrou pulando. Aí na hora que o cara entrou pulando, quem fez isso? Aqueles dois. Aí quando viraram para eles, olha, não fui eu, foi Jesus. Então Pedro foi ousado para falar com o cara, bateu no peito e falou: vem aqui, eu resolvo. Na hora que resolveu, ele deu graças a Deus. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus precisa de nós. Amém? Pastor Alfeu?